A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que vamos dar início a mais um painel do nosso Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Neste painel de número 51, trataremos sobre a contratação pelo poder público no orçamento de guerra e teremos como palestrantes dignos de muita saudação o nosso ministro Bruno Dantas, o nosso doutor e advogado Juarez Freitas e o nosso ministro Mauro Campbell. Inicialmente, passaremos a seguir a cronologia da apresentação do nosso painel com o ministro Bruno Dantas. O ministro Bruno Dantas, ele é pós-doutor pela UERJ, doutor e mestre pela PUC de São Paulo em Direito, Visit Researcher Fellow na Benjamin N. Cardozo School of Law de Nova York, no Max Planck Institute for Regulatory Procedural Law de Luxemburgo e na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, professor da Uninove, UERJ e Fundação Getúlio Vargas no Direito do Rio de Janeiro. Então, para tratar sobre a temática da contratação pelo poder público no orçamento de guerra, uma temática que é objeto do nosso painel, com vocês, o ministro Bruno Dantas. Bom, boa tarde a todos vocês. Gostaria de saudar meus companheiros de painel, professor Aurélio Lobão, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia do Estado do Piauí, meus fraternos amigos, ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, professor Juarez Freitas, um grande expoente do direito administrativo brasileiro, dizer que para mim é uma honra participar deste Congresso Digital, cumprimentar o Conselho Federal da OAB por trazer debates tão valiosos no momento em que o Brasil tanto precisa de luzes. Eu assisti ontem à abertura, assisti diversas palestras que já foram proferidas ontem, ministro Fux, ministro Barroso. Acredito que quando este seminário se encerrar, certamente as letras jurídicas terão recebido uma grande contribuição, pelo que eu parabenizo o presidente Felipe Santa Cruz, todo o Conselho Federal da OAB e, evidentemente, os mais de 900 mil advogados brasileiros. E eu gostaria de iniciar a minha fala, já que fui aquinhoado com o privilégio de estar aqui diante de amigos, mas não apenas amigos, juristas que estimo e juristas que admiro muito, como o ministro Mauro Campbell e o professor Juarez Freitas. Eu gostaria, professor Aurélio, de começar felicitando a ordem pelo nome da sala escolhido para que nós fizéssemos essa exposição. Não é? Escolher o nome de Antonieta de Barros sem dúvida alguma, um gesto de sensibilidade daqueles que compõem a OAB, que não tem como nós deixarmos de aplaudir. Antonieta de Barros, para quem não sabe, foi uma jornalista, a primeira mulher a ocupar cargos eletivos no Brasil, negra, isso lá nos idos dos anos 30, quando as mulheres sequer podiam ainda participar da vida política nacional. Na primeira eleição em que foi permitido a uma mulher se candidatar, a vizinha aí do professor Juarez Freitas, que é o nosso representante do sul do Brasil, se elegeu no valoroso estado de Santa Catarina como deputada estadual e pôde ali naquela casa legislativa empreender
uma defesa ardorosa pelos direitos das mulheres e pelo direito dos negros. Então, no momento em que nós estamos a reverberar no mundo inteiro que vidas negras importam, eu acho que a OAB foi muito feliz em escolher esse nome para batizar a sala em que nós nos reunimos nesta tarde. Mas, falando propriamente do orçamento de guerra, falando propriamente do regime de contratações públicas que foi criado pela emenda constitucional número 106, eu gostaria de fazer uma brevíssima, não pretendo me alongar, vou já fazer o meu ritual quando começo exposições, que é colocar o relógio aqui para acompanhar e, portanto, não estourar o tempo. Eu gostaria de recordar que quando os primeiros sintomas, eu digo, não orgânicos, não físicos, mas sociais, de que nós atravessaríamos, o mundo atravessaria, o Brasil atravessaria uma pandemia sem precedentes, um grupo pequeno de especialistas se reuniu para discutir como o Brasil enfrentaria, do ponto de vista jurídico, essa questão. Eu me refiro aqui, lá nos idos de março, segunda quinzena de março, o ministro Gilmar Mendes, uma certa manhã, me telefona e pede para fazer uma videoconferência, ele e o professor José Roberto Afonso, que é o pai da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, claro, aceitei. Aí, naquela videoconferência, nós discutimos o que seria, posteriormente, um anteprojeto aí de emenda constitucional que seria entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, como isso que virou a emenda constitucional número 106, ou emenda constitucional do orçamento de guerra. As preocupações centrais que nos ocorriam naquele momento eram de 3 ordens. Primeira delas, nós sabíamos que, em momento de crise, nós temos uma situação de excepcionalidade que deve pautar as decisões tanto dos gestores como daqueles que integram os órgãos de controle. Eu venho utilizando uma expressão, professor Juarez, que é a necessidade de uma blindagem temporal recíproca. O que isso significa? Significa dizer que, ao enfrentar uma situação de excepcionalidade, nós não podemos pretender lançar mão do instrumental jurisprudencial que se formou no passado, porque ele foi forjado em tempos de normalidade, não em tempos de excepcionalidade, mas também não é possível projetar as soluções deste momento excepcional para o futuro. Então, eu defendia, e falei isso ao ministro Gilmar, ao professor Zé Roberto Afonso, naquele momento, que era preciso que nós fizéssemos um corte temporal para que não houvesse uma tentação dos órgãos de controle ou do Poder Judiciário, enfim, do próprio Ministério Público, de lançar mão de uma jurisprudência de tempos de normalidade para falar, olha, nesse caso aqui precisa de uma licitação por pregão online, sendo que, na verdade, nós enfrentamos um tempo de anormalidade. Então, era preciso flexibilizar a jurisprudência dos órgãos de controle, era necessário flexibilizar algumas premissas que utilizamos no dia a dia da gestão pública, mas com uma preocupação para que essa flexibilidade não criasse precedentes perigosos para o futuro. E eu lembro de ter citado, nessa conversa que tive, o caso da crise econômica de 2008, 2009, aquela que o então presidente Lula chamou de marolinha, que teve início com a quebra do banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, em razão da crise das hipotecas, do subprime, nos Estados Unidos, e que o Brasil, felizmente, enfrentou muito bem, naquele momento específico
excepcional da crise, as consequências econômicas, né, da quebra de um banco, da ameaça de crise sistêmica no setor financeiro, mas nós não tomamos o cuidado de fazer a blindagem temporal, que é aquela que eu me referi agora há pouco, para o futuro. Então, o governo, depois de superada a crise, continuou a enfrentar ou a estimular uma política de consumo que era absolutamente incompatível com o nível de poupança que nós temos no Brasil. E pior do que isso, o governo continuou mantendo níveis de gastos públicos incompatível com a deterioração das nossas finanças públicas. Então, a rigor, a crise de 2013, 2014, que leva ao impeachment da presidente Dilma, na verdade, pode até, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista político, ter tido algo a ver com a Lava Jato, mas, a rigor, o problema foi a crise econômica gerada a partir do mau uso dos instrumentos que estavam à disposição do governo a partir da crise de 2008 e 2009. O governo deveria ter feito cessar aquele gasto desenfreado ali em 2010, 2011, mas não, mas prosseguiu, por diversas razões, e não vem ao caso aqui falar. Então, como eu disse, nós tínhamos 3 preocupações. A primeira é essa necessidade de frear o apetite punitivo dos órgãos de controle com uma regra que permitisse flexibilidade ao gestor público através dessa blindagem recíproca. A segunda coisa, nós tínhamos uma necessidade de fazer com que a crise econômica que sucederia à crise sanitária não afetasse o nosso mercado, não é, a nossa economia de uma maneira maior do que o necessário. Então, naquele momento se foram concebidas algumas regras para que o Banco Central operasse na economia. E, em terceiro lugar, havia uma preocupação severa, e essa talvez fosse a mais importante de todas, como nós sabíamos que o gasto público precisaria ser alavancado muitas vezes, vejam que a estimativa de déficit nominal para 2020, antes da pandemia, era da ordem de 100 bilhões de reais. Agora, a estimativa é de 1 trilhão de reais, ou seja, multiplicamos por 10 a nossa estimativa de déficit público. E havia, evidentemente, uma preocupação com que, eventualmente, o prazer de fabricar dívida fizesse o governo abandonar as premissas de responsabilidade fiscal. Então, com base nessas 3 premissas, nós nos lançamos na tarefa de elaborar um texto de uma proposta de emenda constitucional, como eu disse, e se os senhores forem ver, logo tanto na emenda quanto no próprio artigo 1º da emenda constitucional número 106, já se fala da necessidade desse regime extraordinário de contratações públicas, porque sabíamos que ele era um dos 3 pilares, não é? A emenda do orçamento de guerra cria regimes especiais de contratações, regime especial financeiro e regime especial fiscal, não é? E aqui nesse painel nós vamos falar, evidentemente, com o talento e a maestria do ministro Mauro Campbell e do professor Juarez Freitas, vamos poder detalhar, mas a minha proposta era fazer um pouco desse histórico, dar àqueles que nos assistem aqui a percepção de como isso começou, qual foi a ideia por trás, e eu devo dizer que a atuação do parlamento brasileiro foi absolutamente impecável. Eu não tenho notícia de nenhum outro congresso no mundo, nenhum outro poder legislativo no mundo que tenha, com a velocidade que o parlamento brasileiro o fez, aprovado uma emenda constitucional dotando o poder executivo de todas as ferramentas para que atuasse. E, do ponto de vista da gestão pública, notem, eu mencionei os 3 pilares, mas, do ponto de vista da gestão pública, o regime especial de contratações é aquele que dialoga com o dia a dia do gestor. Por quê? Todos nós conhecemos os 5 princípios
que orientam a administração pública no Brasil, estão lá no caput do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e logo em seguida uma regra de advertência para todos os gestores que não se fará contratação senão em obediência a uma licitação na qual haja competição efetiva quando for possível. E o que a emenda constitucional número 106 nos traz é exatamente isso, é uma afirmação para, não apenas para os gestores, mas também para aqueles que compõem os órgãos de controle, para o judiciário, que nós estamos num momento de excepcionalidade, as contratações, em sua maioria, precisam ser feitas com caráter de urgência, e exatamente por isso não é possível impor ao gestor todas aquelas limitações que ordinariamente permeiam o seu trabalho em tempos de normalidade. Com isso, nós colocamos no artigo 1º da emenda constitucional, e com todas as cautelas para que não houvesse um mau uso dessa previsão, diz o artigo 1º, durante a vigência do estado de calamidade pública nacional, vejam, há aqui uma delimitação temporal muito específica, e se os senhores forem ver o artigo 1º comparado com o artigo cotejado com o artigo 11 da emenda constitucional, o artigo 11 diz: esta emenda constitucional entra em vigor da data de sua publicação e ficará automaticamente revogada na data de encerramento do estado de calamidade pública conhecido pelo Congresso Nacional. Portanto, dia 31 de dezembro, essa emenda constitucional está revogada. Percebem aquele corte que eu falei da blindagem temporal recíproca? É a isso que eu me referia. Eu prossigo na dicção do artigo 1º da emenda constitucional. A União adotará regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes. E aqui vem a limitação que o Constituinte derivado impôs, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nesta emenda constitucional. Percebam que aqui houve um cuidado, talvez até exagerado, para que, no manejo dessa norma constitucional, não houvesse um abuso do gestor. Não é? Eu me recordo, e vou citar apenas esse caso, para também não me alongar, o TCU esboçou intenção de suspender uma licitação do Ministério da Saúde em que estavam sendo comprados quase R$1 bilhão em aventais de uma empresa que tinha 3 funcionários. Todos nós, o professor Juarez, que é um advogado atuante, certamente tem empresas importantes dentro do seu portfólio, sabe que uma empresa com 3 funcionários não tem condição de fornecer R$1 bilhão de aventais para o governo federal. Então, certamente, ali havia algo que o governo federal não conseguiu explicar, e que, quando o TCU pediu informações ao Ministério da Saúde, imediatamente foi revogada aquela contratação. Percebam que muitas aquisições, não é? E aqui, quando se fala desse regime de contratações, não estamos falando apenas de bens e serviços. Isso aqui vai desde a construção de um hospital de campanha até a contratação de médicos, porque essa contratação aqui ela pode ser de pessoas, de recursos humanos. Não é? Percebam que esse artigo 1º, ele mitiga não só a regra da licitação, mas também a regra do concurso público, porque para o atendimento dessa necessidade urgente, decorrente da pandemia, o Congresso Nacional deu ao Poder Executivo até mesmo a possibilidade de fazer contratações que não estão previstas em lei. Então, bastaria que o governo editasse um decreto criando um regime, poderia, por exemplo, não sei se isso foi feito, mas poderia, por exemplo, dizer, olha, nós podemos contratar cooperativas, ou nós podemos contratar pessoas jurídicas
que sejam integradas por médicos, ou por enfermeiros, ou por, enfim, qualquer outra categoria de funcionários que possa ser útil ali ao combate à pandemia. O certo, senhores, e aqui, como eu disse, eu tirei o meu relógio do braço exatamente para ser fiel ao tempo que me foi designado, 20 minutos, eu já me encaminho para a conclusão. O certo é que nós procuramos, e essa eu penso que deve ser a mensagem a ficar gravada nas memórias, o que se procurou foi permitir que os gestores públicos tivessem ferramentas para combater a pandemia, combater os efeitos de saúde pública decorrentes dessa pandemia, mas sem criar precedentes negativos para a lei de licitações, para a lei que trata de contratações de servidores públicos, porque nós conhecemos a criatividade daqueles que desejam praticar atos ilícitos. Então, para que esse espaço não fosse dado, o Congresso Nacional, em boa hora, decidiu aprovar essa emenda constitucional número 106, chamada de Emenda do Orçamento de Guerra, e que permitiu a criação de todos esses instrumentos, todos esses institutos, que, na minha opinião, durante esse ano de 2020, deram ao gestor as armas necessárias para entrar no campo de batalha contra esse inimigo poderoso que é o vírus Covid-19. Eu encerro a minha exposição, evidentemente me colocando à disposição para perguntas, mas, novamente, cumprimentando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, e permanecerei aqui para aprender com meus queridos amigos, ministro Mauro Campbell e o professor Juarez Freitas. Professor Aurélio Lobão, muito obrigado. Era essa as considerações que eu tinha a fazer. Nós que agradecemos, ministro Bruno, em nome do Conselho Federal da OAB, nós fazemos nossas honradas homenagens à sua brilhante fala, e já dando continuidade para que nós possamos aprender e aproveitar ao máximo o tempo que nos é destinado, passo agora a palavra para o professor e advogado Juarez Freitas, que é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor também titular da PUC do Rio Grande do Sul, advogado e árbitro. Com a palavra, professor Juarez Freitas. Professor Aurélio, em sua pessoa, quero saudar a nossa OAB, cumprimentando pelo magnífico Congresso Digital. Quero, além de agradecer, dizer que estou profundamente honrado por estar partilhando nesta mesa digital com figuras que respeito muito, que aprecio muito, grandes juristas, e que fazem um trabalho de controle, um no Tribunal de Contas e outro trabalho de controle judicial, que sistematicamente menciono nas minhas aulas e palestras com referências obrigatórias. Portanto, o ministro Bruno Dantas, que presidiu brilhantemente uma comissão de juristas que tive a honra de integrar a convite da presidência da Câmara, recentemente fizemos sugestões, duas das quais eu irei comentar nessa breve exposição, e o ministro Campbell, que também presidiu uma comissão com um trabalho importantíssimo de proposta de reforma evolutiva, a meu juízo, uma reforma benigna na lei de improbidade. Eu queria, sem entrar nesses pormenores da emenda constitucional 106, como disse o ministro Bruno muito bem, no artigo 11, ela já nasce com revogação automática programada. Eu queria, na verdade, na segunda parte da minha exposição, falar um pouquinho de aspectos relevantes da Lei 13.979 de 2020, sobretudo, é claro, em relação ao artigo 4º. Mas antes de fazê-lo, eu queria propor uma reflexão um pouco maior, assim, mais ampla, temporalmente, para o pós-pandemia, inclusive, alguma reflexão que possa valer para a contratação pública durante a pandemia, mas que transcenda esse momento. E o faço a partir de uma pergunta inicial.
onde se encontra o ponto cego nas licitações públicas brasileiras? Antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, a minha resposta é na fase interna do certame, ou na fase interna da tomada da decisão de licitar ou de, se for o caso, com dispensa, contratar diretamente. Esta fase interna permanece, infelizmente, ainda fora do radar. Em termos, né? Claro que já há sindicabilidade, mas ainda há um certo mito de que não se poderia fazer o controle de motivação da discricionalidade administrativa. É mito, porque é claro que essa tomada de decisão tem que ser motivada, e motivada congruente, explícita e claramente, como quer a Lei 9.784. Pois bem, então, nesta fase que nós vamos ter que tomar decisões cruciais. Por exemplo, licita energia poluente ou licita energia limpa? É claro que tem que fazer uma avaliação de impactos nesta fase, motivadamente, eu penso que vai dar energia limpa se houver essa avaliação de impactos. Essa é uma tendência mundial. Nós temos que partir para o direito administrativo, que faz não exatamente apenas o consequencialismo do artigo 20 da Lei de Introdução, mas faça avaliação de impactos na tomada de decisão pública. E como é que se faz essa avaliação de impactos, inclusive durante uma pandemia, de maneira eficiente e eficaz? Eu penso que aqui é um ponto crítico. Nós temos de criar uma cultura de escrutínio dos custos diretos e indiretos. Indiretos são as externalidades sociais, econômicos e ambientais. Um checklist, um protocolo, que mesmo o gestor público, no mais remoto município brasileiro, tenha condições de fazer, e, se possível, com preditores, com uma inteligência artificial que possa ajudar. E com um controle não apenas digital, mas inteligente. E devemos marchar, isso a pandemia mostra muito bem, para contratos inteligentes, smart contracts. Está na hora disto. Nós claramente ainda temos um direito administrativo que chega tarde. Claramente ainda temos um direito administrativo que não consegue vasculhar bem, penetrar nessa antessala do processo de tomada de decisão. E é isso que eu proponho que possamos alterar. Diga-se de passagem, claro, já há progressos. O TCU, por exemplo, tem o Alice, que é um robô que já faz análise de licitações e contratos. Mas falta muito em matéria de controle ex ante de impactos das ações e das omissões, inclusive durante a pandemia. Portanto, uma modalidade de controle, essa é a premissa que eu queria fixar para depois avançar no exame da lei. Uma modalidade de controle ex ante de impactos sociais, econômicos e ambientais das políticas públicas, inclusive das políticas públicas, por meio de licitações e contratações públicas, com base em evidências científicas, com base numa tecnologia digital e inteligente, me parece crucial. E, diga-se de passagem, não é exatamente nenhuma proposta mirabolante. O artigo 4º do RDC já determina a avaliação de custos e benefícios diretos e indiretos, sociais, econômicos e ambientais. O artigo 32 da Lei das Estatais, idem. Portanto, nós temos que partir para a superação, a transcendência da análise tradicional de custo e benefício, que, aliás, sequer esta, muitas vezes, é feita, e partimos para uma avaliação de impactos multidimensionais. Com essas premissas de fundo, de um novo controle da motivação e um controle que possa ser feito ex ante, inclusive durante a pandemia, eu pretendo agora, nessa segunda parte, mostrar que esse controle de motivação suficiente continua durante a pandemia cogente e obrigatório. Uma das funções desses eventos é também alertarmos o gestor, alertarmos os gestores para que façam as coisas com prudência e com correção. É claro que essa preocupação com uma flexibilização no período de pandemia faz todo sentido, mas há limites evidentes, e o ministro Bruno claramente sabe disso, e até tem tomado decisões, eu sei dessa linha,
há limites para essa flexibilização, sob pena de violação de determinados princípios. Então, nessa segunda parte, eu quero dizer que uma motivação pode, sim, ser insuficiente, pior do que isso, pode revelar erro grosseiro. E eu quero cumprimentar e louvar o Supremo Tribunal Federal, porque ele, durante a pandemia, nos trouxe uma decisão histórica, num processo de interpretação conforme de medida provisória, que eu comentarei na terceira e última parte, que diz um pouco melhor, começa a encaminhar uma resposta um pouco mais consistente sobre o que é o erro grosseiro numa tomada de decisão pública. Com relação, então, à segunda parte, vamos aplicar um pouco a premissa de fundo. Precisamos de um novo controle de motivação muito mais eficiente e eficaz. Já precisávamos antes, vamos precisar agora e vamos precisar após a pandemia. Inclusive preparados para a possível emergência de outras situações emergenciais que nós não podemos ignorar, o risco é permanente, mas nós não podemos estar tão, a meu juízo, despreparados como estávamos para lidar com algo tão grave, tão sistemicamente grave como temos hoje. No entanto, esse problema que levantei, de a fase interna do certame ser o que mais me preocupa, porque ali proliferam os erros grosseiros, ali vicejam as improbidades, ali viceja a corrupção, o que não significa dizer que nas fases subsequentes não deva haver controle e cuidado, claro que sim, mas estas fases estão um pouco mais visíveis ao olho nu. A fase interna, a antessala do processo de tomada de decisão, ainda é visto como uma esfera, por assim dizer, política e impenetrável e não pode mais continuar assim no século XXI, no direito administrativo do século XXI. Lei 13.979, segunda parte. Haveria muitos pontos para analisar, mas eu vou salientar, entre parênteses, dois cuidados que eu sugiro a todos que tenham. Primeiro, é um equívoco imaginar que a lei não estabeleça, mesmo com a flexibilização que trouxe, que não estabeleça necessários cuidados em matéria de habilitação. Leiam com atenção, porque ali há alguns cuidados que são importantíssimos. Por exemplo, não se pode aceitar a contratação de alguém que esteja em débito com a Seguridade ou que contrate trabalho infantil, para dar dois exemplos extremos. Segundo, não há justificativa para adquirir equipamentos com fornecedores que não tenham um mínimo de credencial e tampouco que forneçam materiais com datas vencidas. Nada disso tem justificação na flexibilidade. Nada disso, no meu entender, está blindado, na minha interpretação, inclusive lendo com atenção a própria Lei 13.979. Agora, eu queria destacar mesmo, é o que nela existe diretamente relacionado ao dever de motivação. Dever de motivação, sim, persiste, é cogente esse dever em plena pandemia. Vejam, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 4º. Excepcionalmente, é possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos que tenha declaração de inidoneidade, mas excepcionalmente tem que ser comprovado que a única fornecedora tem de motivar. Segundo, quando o artigo 4b fala de dispensas de licitação, haverá uma presunção de que estão atendidas determinadas condições. Eu quero salientar que estas presunções que estão aí são todas elas juris tantum. Calma, cuidado com isso, né? Cuidado com isso, gente. São presunções juris tantum. Não impedem e não poderiam impedir o controle para ver se elas realmente ocorreram, e daí a importância de, ainda que simplificada, de uma motivação explícita, clara e congruente, como quer, e continua querendo bem o artigo 50 da Lei de Processo Administrativo. Entre parênteses, uma das nossas propostas foi dizer lá para o artigo 50, né, ministro Bruno, que a decisão deveria ser motivada de maneira explícita, clara e congruente, acompanhada de avaliação de impactos, considerando custos e benefícios sociais, ambientais e econômicos. Mas não dissemos só isso. Custos e benefícios diretos e indiretos. Preocupados que estamos com o tema das externalidades. Mas, olhando o artigo 4C da Lei 13.979, vemos, alguns estão dizendo, olha, não precisam estudos preliminares. Não é isso que está dito. A contrário senso, é exigida a elaboração de estudos preliminares quando não se tratar de bens e serviços comuns. E mais, agora sim, se houvesse alguma dúvida, olha, ele está fazendo uma interpretação para
adequar a lei à sua premissa de fundo. Não. Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2. Vejam, o termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado necessariamente tem que conter, a lei diz, conterá, não há discricionalidade que fuja desse dever. Fundamentação simplificada da contratação. Simplificada, mas fundamentação. Então, entra o ponto-chave. Como deve ser feita essa motivação simplificada em plena pandemia? E como deve ser feita essa motivação mesmo após a pandemia? E aí vem o meu comentário nessa terceira e última parte da fala, ansioso já por ouvir o ministro Campbell. Deve ser celebrada essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal. Eu digo, faço um disclosure aqui, eu venho há muitos anos escrevendo sobre princípios da prevenção e da precaução no direito administrativo. Normalmente, esses assuntos são tratados no direito ambiental. E mais, digo que são princípios direta e imediatamente aplicáveis. Pois bem, é evidente que eu gostei dessa decisão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 6421, relator ministro Barroso. Uma decisão de interpretação conforme que, a meu juízo, põe no devido leito, no devido lugar, o dever de motivação no Brasil, durante a pandemia e após a pandemia. A motivação deve ser técnico-científica. E 2, norteada pelos princípios constitucionais da prevenção e da precaução. Se nós levarmos isto às últimas consequências, eu penso que teremos um novo modo de contratar, de licitar e, sobretudo, de tomar decisão pública no Brasil. Vejam as teses, muito sumariamente. Configura erro grosseiro, coisa que a lei de introdução não define, mesmo porque houve um veto, e quando ela tentou definir, houve um veto. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde ou ao meio ambiente equilibrado. Também está sendo um problema seríssimo para o Brasil nesse momento de plena pandemia. Por inobservância de de normas e critérios científicos e técnicos. Motivação tem que ser técnico-científico. Ou 2, dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução. E não para por aqui, tem uma segunda parte. A tese diz, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará a sua decisão, ou seja, em que motivará a sua decisão, tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações de entidades médicas, sanitárias, internacionais e nacionalmente reconhecidas, e 2, da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, até para que o direito não chegue tarde no combate à corrupção, à improbidade, ao superfaturamento, às fraudes. Isso também é prevenção. Sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações de direitos. Portanto, certamente, quando há flexibilização trazida pela emenda, e compreensivelmente, afinal, estamos diante de uma pandemia, e quando há flexibilização trazida pela Lei 13.979, isso não dispensa a motivação. Longe disso. E segundo, não dispensa um imenso cuidado dos controles, inclusive do controle social, em matéria de sindicabilidade do que seria erro grosseiro. E para encerrar, eu quero dizer, e insinuei isso no início, quando falava da premissa de fundo, que nós vamos ter que reconhecer que, e a pandemia está trazendo muitos ensinamentos a propósito, que nós vamos ter que partir para uma administração pública digital e para um controle digital. Não basta digitalizar a administração pública. É, entretanto, necessário fazer com que essa digitalização seja inteligente. Vamos ter que trabalhar com inteligência artificial. O CNJ já está refletindo sobre isso. Esse é um debate chave para o futuro. Escrevi há pouco sobre isso, para o futuro do direito administrativo. E mais,
nós vamos ter que fazer esses checklists, esses protocolos funcionarem, sim, com o uso também no futuro próximo de inteligência artificial, com preditores, que vão auxiliar, sob supervisão humana, o processo de controle. E, por último, nós temos de ter uma administração pública digital em que tudo que puder ser online deva ser online, mas que também tenha, isso é muito importante, uma avaliação continuada de políticas públicas, e aí as contratações públicas vão entrar indiretamente, por meio de aplicativos. Esta ideia consta num anteprojeto que a nossa comissão elaborou, o ministro Bruno presidindo-a, e nós entregamos ao Congresso Nacional, foi convertido num projeto de lei com agregações naturais pelo Congresso, e vamos aguardar que isso se cristalize. Como quer que seja, e para encerrar, eu gostaria de dizer que essa proposta é uma proposta para encontrarmos uma solução para o ponto cego nas contratações públicas brasileiras. Nós não podemos mais permitir a decisão imotivada, a decisão solta, a decisão que não segue a ciência, que não segue a técnica e, sobretudo, que não está genuinamente preocupado com o bem-estar humano. Muito obrigado. Nós te agradecemos ao professor Juarez Freitas pelas brilhantes palavras acerca da temática e já passamos a palavra para o ministro Mauro Campbell, que vai nos brindar com o arremate do assunto, pauta do nosso painel. O ministro Mauro Campbell é membro da Corte Especial, membro da Seção de Direito Público e membro da segunda turma de Direito Público. É ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral, presidente da Comissão de Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é diretor da revista do Superior Tribunal de Justiça e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, como representante titular do CNJ. Tem diversos artigos publicados e palestras proferidas no Brasil e no exterior. Com vocês, o ministro Mauro Campbell. Por gentileza, ministro. Muito obrigado, professor Aurélio Lobão. Uma satisfação imensa participar do Congresso Digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo tendo a companhia agradabilíssima dos queridos amigos, o ministro Bruno Dantas e o sempre professor e mestre Juarez Freitas. Uma satisfação imensa, professor Juarez. Como disse o querido Bruno, o evento já está salvo, este painel já está salvo pela intervenção de Vossa Excelência. Mas eu não poderia deixar, professor Aurélio, de citar nominalmente aqui, primeiro, me solidarizar com todas as famílias dos senhores e senhoras advogados que se foram vencidos pelo Covid-19, e faço isso nas pessoas dos eminentes advogados amazonenses, Carlos Evaldo Terrinha de Souza, com quem começamos nossas lidas jurídicas lá na Calha do Rio Madeira, quando promotor de justiça ainda, e ele advogado em Humaitá e Manicoré, onde atuava. O doutor Miquel Fernandes, também advogado amazonense, e o doutor Maronilson Ribeiro, também advogado amazonense. E também citaram um vencedor do Covid-19, um eminente conselheiro de sempre da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselheiro Federal, Eloy Pinto de Andrade, advogado renomado amazonense também, que venceu, assim como toda a sua família, que foi contaminada por essa peste que assola a humanidade. Mas eu quero, mais uma vez, também subscrever os elogios lançados pelo professor Bruno Dantas quanto ao nome da nossa sala, que leva o nome de Antonieta de Barros, essa extraordinária mulher negra, protagonista que foi da política feminina no Brasil, lá em 1934. E, mais uma vez, cumprimentar a OAB pelo tema deste painel. Primeiro, Bruno Dantas já nos deu aqui todo o itinerário percorrido desde a edição da emenda e das alterações da medida provisória e da Lei 13.979. E depois, com a aula magna do professor Juarez Freitas, que eu fiz algumas anotações aqui, como disse o professor Aurélio, farei aqui algum arremate diante da exiguidade do tempo. Mas, queridos Bruno e professor Juarez, eu me recuso a utilizar a expressão blindagem para tanto a emenda quanto a lei e a medida provisória, e até mesmo um projeto que vem, que espero logo se torne lei, projeto de Anastasia, o PL que é de autoria do senador Anastasia. Porque digo isso com a tranquilidade de que fui controlado
como gestor, como secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, controlador no Ministério Público, controlado na qualidade de gestor do Ministério Público que fui, e também eu fui, modéstia à parte, quem implantou a Controladoria Geral do Estado do Amazonas, um órgão de controle interno estadual do Amazonas. De forma que, nessa situação toda, eu subscrevo aqui o que disse o professor Bruno e o professor Juarez, de que, na verdade, essas regras todas trazidas, tanto pela emenda em tempos de pandemia, elas são, na verdade, salvaguardas, porque nós temos que partir sempre do pressuposto de que nós estamos editando normas para serem aplicáveis a gestores públicos corretos, honestos, probos, e não ímprobos. De forma que a nossa premissa será sempre esta, ou seja, de que o que o Estado legislador fez, na verdade, e vamos aguardar nós aqui no controle judicial como isso chegará em demandas ao judiciário, é saber que o produto a ser perseguido, a ser vindicado pelo administrador público nesse período de pandemia, está revestido absolutamente de todas essas avaliações de impactos sociais, econômicos e ambientais, já, a meu sentir, intrínsecos de qualquer administração pública. E aqui, ao encontro do que disse o professor Juarez, ou seja, independentemente do que nós passarmos nesse período de pandemia, creio eu que, inexoravelmente, temos que fazer disso pedra angular. Tomo, professor Juarez, esse ponto cego colocado por Vossa Excelência, que é da eleição e motivação da licitação, quando se começa realmente a gestar isso, e lá, sem dúvida alguma, que nós podemos conter a existência ou a criação, o nascedouro de erros grosseiros, como dito por Vossa Excelência, mas eu acrescentaria, além deste ponto, que é o inaugural, ou seja, digamos, no penal, aquela conatos remotos do direito penal, nós teríamos também que ter em mente, no controle, e Bruno Dantas, no TCU, faz isso com maestria, saber o ponto final disso, ou seja, a entrega do produto. Quem vai receber o produto e o serviço, porque não é lenda, o barateamento do serviço ou da contratação do produto, quando em grande quantidade, por exemplo, de medicamentos para a pandemia, e no momento da entrega disto, quem vai receber, movido por corrupção ou outros crimes, enfim, subscreve a recepção do valor, do número total contratado, quando, na verdade, não é aquele o número do produto que está chegando ao destinatário, que é a administração pública. Portanto, essa avaliação, esse controle da motivação do ato administrativo no que pertine às contratações, nesse regime diferenciado de contratação, para mim é essencial, mas, repito, deve, sem dúvida alguma, ser perenizado na administração pública, se é que há alguém que divirja desse ponto de vista. Razoabilidade e ponderação, isso são matérias corriqueiras para qualquer gestor público. As alterações lançadas pela lei, que, repito, visam exclusivamente salvaguardar esse período de pandemia, nada mais são senão salvaguardas necessárias à implementação emergencial de situações que surgem a qualquer momento. Lembremos-nos, a própria OMS, por diversas oportunidades, teve de alterar o seu ponto de vista quanto à avaliação deste sistema de pandemia que nós vivemos no mundo, na humanidade. Por quê? Porque a cada momento a ciência evoluía e trazia dados novos para serem avaliados, esses dados, pela OMS. Agora, imaginem os senhores e as senhoras na cabeça do gestor público, porque o gestor público brasileiro, correto? O gestor público brasileiro de cada uma das nossas regiões, tomemos como exemplo a situação da minha Amazônia, com toda a incipiência que nós temos
pelo nosso interior amazonense, por exemplo, em que os gestores públicos municipais já viviam uma situação de dificuldades, já vivem uma situação de dificuldades permanentes na gestão pública. Mas estas alterações, a permitir a 13.979, com a alteração lançada pela medida provisória, e que veio a permitir um alargamento das possibilidades de dispensa de licitação, a contratação, inclusive, de empresas que tenham tido o gravame de inabilitação para a participação em processos licitatórios. Isso, como disse o professor Juarez, não é uma via aberta à corrupção e à improbidade. Isso há que ser motivado para explicar, para ficar muito claro que aquela é a única empresa capaz de satisfazer aquela situação pontual de contratação daquele ente público, e não isso ser uma regra absoluta em que nós façamos menoscabo de todo esse procedimento que culmina com a declaração de inabilitação de uma empresa. Lembremos também da flexibilização que houve contra a contratação do menor preço. Esse é um debate que vai e volta. O professor Juarez já escreveu sobre isso, o professor Bruno Dantas também já lecionou sobre esse ponto, ou seja, no Brasil nós vivemos ainda uma situação normatizada de que o menor preço é aquele que satisfaz o interesse público. E esse fato, sem dúvida alguma, ainda nos persegue como gestores públicos, a raciocinar que, para a nossa casa, com o nosso dinheiro, efetivamente, nós vamos contratar o melhor serviço, com o melhor concreto, com o melhor revestimento de parede, mas para o serviço público vamos contratar o menor preço e nem sempre com a qualidade à altura do que o interesse público reclama, do que a população reclama. Isso, sem dúvida alguma, a lei salvaguardou para que, necessariamente, em tempos de pandemia, toda essa reflexão há que ser feita para se chegar a um denominador comum, ou seja, saber que valor, que patamar de valor pode ser considerado apto à contratação. Mitigou-se também a redação do processo, do termo de referência e do projeto básico. Simplificou-se também essa etapa da legislação. Eu concordo com o professor Juarez que já houve um avanço extraordinário em matéria digital neste país, e para a administração pública, sobretudo. Ou seja, inteligência artificial é, sem dúvida alguma, a pedra da vez. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça já se dedica fortemente a isso, o STJ não fica atrás, também evoluímos, estamos trabalhando nesse sentido, mas para a atividade fim jurisdicional, ele será sempre um elemento a mais de consulta e nunca um molde absoluto para que as decisões judiciárias aflorem necessariamente. Enfim, eu registro que e aplaudo também a posição do Supremo Tribunal Federal ao definir erro grosseiro, e isso, quem trabalha no julgamento de processos, de atos, da prática de atos de improbidade administrativa, isso é, sem dúvida alguma, avassalador para nós. É algo muito preocupante. Digo eu, como todos sabem, fui gestor público, e isso faz com que conceitos e atos administrativos rotineiros da gestão pública me sejam muito tranquilos para avaliá-los. Esta não é a regra do juiz brasileiro ainda, ou seja, eu conversava antes do debate começar aqui, do evento começar aqui, com os debatedores, com os professores, Bruno e Juarez, para lembrar que a gestão pública não é algo inato que se nasça com ela.
é necessário estudar a gestão pública, ter as noções de gestão, da gestão pública. E isso não se fará antecipando a criminalização da gestão pública. É preciso dizer isso. Mas sim fixar limites para que, efetivamente, esse controle da motivação seja mais correto, mais fino. Portanto, muito longe, muito distante de se blindar o administrador público com as salvaguardas das alterações, tanto da emenda constitucional 106, quanto as alterações protagonizadas pela medida provisória na lei de regência, na lei 13.989, o que se impõe aos órgãos de controle, sejam eles os tribunais e conselhos de contas, o Ministério Público, o controle interno das controladorias gerais, tanto da União quanto dos estados, dos municípios, é necessariamente o requinte, o refinamento deste controle público e sua disciplina, e aí sim, sobretudo, em meio digital, para que, assim como o gestor público, na evolução dos tempos de contratação pública, passa a lançar mão, por exemplo, da ata de registro de preço, em que de fácil acesso você pode fazer uma contratação lícita, por que não fazer com que, para toda e qualquer contratação pública, tenhamos um banco digital neste país e que permita que nós já vamos ao maior município brasileiro nós tenhamos a possibilidade de necessariamente haver uma contratação lícita, correta e prova. Eu agradeço e peço desculpas pelo avançado do tempo. Nós que agradecemos, ministro. Quero aqui, em nome do Conselho Federal, agradecer a presença do ministro Bruno Dantas, que fez uma excelente abordagem sobre a temática da PEC e da emenda constitucional 106. Professor Juarez Freitas, que trouxe já a ideia de smart contracts, da ideia de se buscar uma abordagem melhor da fase interna da licitação, do processo de contratação. E o ministro Mauro Campbell, que pela experiência de gestor, pela experiência também como julgador, traz a sua sensibilidade de se analisar a face do gestor público diante desse período excepcional que estamos vivenciando. Então, tratemos a excepcionalidade com a excepcionalidade. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, em nome do Conselho Federal, e boa tarde, bom trabalho, saúde e paz, que Deus nos abençoe.